Olá, pacientes e amigos, aqui Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo no meu canal do GTV e Instagram. Hoje falando para vocês sobre envelhecimento dos pais. Será que alguém para pensar realmente que é envelhecimento? Ou a gente tem essa negação de achar que os nossos pais não vão envelhecer e que eles vão se tornar nossos filhos num estágio nas nossas vidas? Muitos pais também têm essa preocupação de se tornar dependente dos filhos, e isso deixa eles extremadamente angustiados, porque eles estão acostumados a comandar, a ter ação sobre a família, eles estão acostumados a mandar nas situações, eles estão acostumados não a receber as ordens, nem justamente ter cuidados, eles sempre estão acostumados a acudir, a justamente fazer o contrário, a proteger e acudir os filhos, só que em determinado momento de estágio da nossa vida, que é a maturidade, a gente começa a perceber se a gente teve sucesso na vida, se os nossos pais vivem e a gente ainda está vivo, né? No estágio, por exemplo, no meu, acima dos 50 anos, a gente começa a perceber que eles também vão ser finitos, porque essa é a estrutura da nossa vida. A gente não é infinita. Nós temos tempo de vida na Terra. Às vezes pode ser até curto, outras vezes longo. Se a gente é abençoado, a gente tem um tempo longo de vida. É verdade, gente. Quem tem bastante tempo de vida, que tem uma saúde boa, se os nossos pais tiverem, eles são uma bênção pra gente. E não tô aqui para falar sobre bênção, porque a psicologia não trabalha com isso. Mas que é uma bênção a gente ter um pai e uma mãe vivo e poder acudi-los ou cuidar deles como eles cuidaram da gente, fazer isso como contribuição, não como uma espécie de fardo. Os pais acabam até falando, e muitos filhos, quando tem a negação a lidar com a velhice, porque normalmente a gente tem essa negação de falar que vai envelhecer. Não, eu gosto de falar que eu estou envelhecendo, que as minhas células estão caindo, que o meu metabolismo está desacelerado, porque a gente começa a sentir sim. Por que não lidar com as questões finitas? A gente fica achando que vai ser infinito, que vai ser para sempre, e não é. Em determinado estágio da nossa vida, tem às vezes pais, até um estágio até que os filhos acabam amadurecendo, determinadas doenças que os pais adquirem, como às vezes um derrame, né? Você acaba sendo pai e mãe do seu pai. Sim, inverte-se os papéis. Então, aquele que protegia, aquele que cuidava, aquele que zelava, acaba sendo você. E invertendo os papéis também, eles se tornam vulneráveis. Muitos deles tendem a cair em depressão. Por quê? Porque tem dificuldade, tem negação com o ciclo de vida, negam a morte. Todos nós negamos a morte de uma certa maneira. A gente acha que vai ser invencível e que vai viver não sei quantos anos, e a vida passa, o tempo passa tão rápido que você deixa de viver certas situações. E você fala assim: o que eu vou deixar como legado? Realmente, envelhecer aliás, lidar com o envelhecimento dos pais é lidar com o legado que você deixou. Qual vai ser o legado? Se você tiver sucesso nessa vida em educar o filho, ele vai retribuir isso para você, não como uma obrigação, um fardo, mas sim como um ato de amor verdadeiro, porque eles sabem, né? E os filhos, quando amadurecem, lidam com essa limitação da vida, eles têm a maturidade suficiente para perceber que não está na hora de serem ajudados, está na hora de você ajudar. De você que tem na faixa dos 50, dos 40, de 30, se caso teu pai teve alguma, ou tua mãe teve algum problema de saúde que está dependendo de você, se você tem a maturidade suficiente para assumir que sua vida também tem um tempo limitado, que você vai ter um tempo que você vai envelhecer, você vai querer criar seu filho, não para cuidar de você, mas você vai querer que ele retribua com amor. Porque é uma troca, gente. Um dia, aqueles que nos deram a mão para atravessar a rua também vão precisar da gente para atravessar a rua quando eles envelhecerem. Por que não sentir isso um prazer e não um fardo? Porque as pessoas tendem a achar que é fardo envelhecer. Só que não é fardo. É uma experiência incrível, porque você passa realmente a evoluir mentalmente de uma maneira tão grande, na qual você fala assim: não, envelhecendo, eu consigo ser capaz de entender hoje que muitas coisas talvez minha mãe na época não entendia. Então, a velhice, ela tem uma, digamos, um fascínio muito grande, uma beleza espetacular,
Por quê? Porque a pessoa transcende isso como uma coisa legal de se viver. Por que não? Com boas condições de saúde. Quem tem condições de fazer uma atividade física, quem não tem, não. Normalmente, os nossos pais não cresceram com a era da internet, não, né? Eles costumam ter outro tipo de vida. A vida deles era até mais saudável do que é a da gente hoje em dia, né? Eu não falo eu por mim, porque eu gosto de fazer atividade física. Até porque ficando dentro de um apartamento fechado, você deixa de fazer certas coisas normais que antigamente era tudo casa, não tinha arame farpado, não existia, a gente brincava na rua, então nosso dia a dia era outro. Mas não vamos chegar nesse assunto hoje, não. Hoje eu vou chegar num assunto muito importante que é justamente ser pais dos pais da gente. Sim, quem deixa um legado, deixa um ensinamento para o filho. Isso como contribuição, porque é contribuir. Normalmente quem nega muito o envelhecimento dos pais são os filhos homens. Falando de filhos homens, é muita dificuldade de lidar com a emoção. O homem já por si, ele tem no cérebro um lado racional, então para ele lidar com a emoção de se tornar pai dos pais é muito complicado, porque ele não tem nem esse raciocínio para ele mesmo. É difícil falar sobre isso, sim, mas hoje em dia nós estamos mudando a cabeça desses nossos filhos, mesmo que sejam homens, para eles entenderem a importância da emoção, a importância de sentir, sabe, tristeza e de lidar com frustrações, porque isso vai fazer parte do dia a dia deles o tempo inteiro. É muito importante, para não me perder, eu escrevo, tá? Pai e mãe são sempre a resolução dos nossos problemas. Então a gente liga para mãe, você pode fazer isso, pai, você pode fazer aquilo, e tem uma hora que você percebe que você liga e você percebe que você não está precisando tanto de ajuda. Eles estão precisando mais de você do que você deles. Então tá na hora de você resolver a situação, dar um jeito nessa situação e conseguir conviver com a maturidade de saber como estão seus pais. Que situação que eles estão? Vocês acham que é o certo? Bom, aí vai valer o quê? A questão de valores, da ética, dos costumes e da família. Se sua família for bem estruturada, vai ter uma resposta positiva perante essa situação. Porque o comportamento, a gente imagina que a gente não vai crescer nunca quando a gente é criança. Então, nunca vou ter 50 anos, nunca vou ter 40, nunca vou ter 30. Quando esse comportamento persiste, achando que a gente não vai envelhecer, a gente tem um problema grave de negação à vida. Isso mais grave do que vocês imaginam, chega a ser até um termo, vou falar mesmo forte, chega a ser até repulsivo. A pessoa não aceita o envelhecimento e não aceita o envelhecimento dos pais. Então sempre se acham que os pais vão ser responsáveis por eles, pelos atos deles. Só que não funciona assim. Infelizmente as pessoas estão entrando num auge de vida eterna, vida feliz, eu estou sempre sorrindo, não existe problemas. Por quê? Porque tem dificuldade de lidar com a questão da maturidade, com a questão do envelhecimento, porque vai chegar assim, por mais botox que a gente use, por mais cremes que a gente passe, por mais, a pele vai cair, as células vão se deteriorar, isso faz parte de como uma planta nasce, gera frutos, tem árvores também que não geram frutos, ou plantas, ou coisas que não geram fruto nem flor, mas elas dão sombra, né? E assim vai ser, você vai gerar frutos, os frutos vão ser bons se você tiver uma raiz boa. Aí que vale essa mitiva falando sobre educação. Você vai deixar um legado ou vai deixar um herdeiro? O herdeiro, ele acha que ele tem direito a tudo. O legado, não. O legado, ele percebe que ele tem que fazer seu papel. E esse papel se inverte na hora que os pais se tornam filhos. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam mesmo a questão de você conseguir lidar com a velhice, porque você também vai chegar lá, como eles chegaram, com dignidade. Fiquem com Deus. Meu beijo, obrigada.